biologia tem muito conteúdo. E já estão reclamando. Mas os biólogos não terão vida boa na pesquisa, já agora não tem, se não fizer a mudança nos seus currículos. Essa história de biólogo dizer, um cara dizer que vai fazer biologia porque não gosta nem de matemática nem de física, acabou-se. Bom, a gente sempre tem a noção, no caso da pesquisa, né? Então vamos dar um salto da educação lá do ensino médio até a pesquisa. No caso da pesquisa, existe muita colaboração atualmente, né? Então dificilmente um pesquisador faz uma pesquisa realmente de ponta sem trabalhar com pessoas especialistas em áreas diferentes. Então, verdade. Talvez eles possam argumentar, bom, eu não sei. Mas isso daí isso aí já não é verdade hoje. Estou olhando artigos de ponta da site da Nature por causa da minha coluna. Só deixa eu dizer para os ouvintes, o Carlos Alberto tem uma coluna na revista Ciência Hoje online, né, que se chama Laboratório para Fato. A coluna tem como início discutir a ciência que está por trás de inovações tecnológicas, e desde 2009, 2010 eu mudei um pouco o foco, então eu discuto a ciência que está por trás da biologia, a física que está por trás da biologia. Então eu já tenho encontrado muitos artigos de biologia e que não tem mais física. Ah, entendi. Muitos. Que os caras já têm Já autonomia para fazer... A bengala, os biólogos estão largando a bengala. Não, eu acho que tem muito biólogo que sabe muita matemática e física. Eu só estou pontuando que, na verdade, a gente trabalha de maneira bastante... O que você disse é verdade. Há uns anos atrás, não tinha nenhum artigo de biologia que envolvesse física e matemática que não tivesse um físico e matemática. Eu estou dizendo que agora já começa a achar vários artigos de pessoas que estão trabalhando em biologia. Alguns deles eu não sei se são formados em física e estão no departamento de biologia, tá certo? Tem muitos que são formados em física. Porque então, esses mas, grandes exemplo, grupos agora, já têm, né, uma gestão interdisciplinar. Por exemplo, agora a optogenética, que é uma coisa quente, eu escrevi agora minha coluna desse mês, foi sobre isso. Isso tem 10 anos, está se comemorando 10 anos agora. A briga na comunidade surgiu ali. Em 2005, em setembro de 2005, saiu um artigo dado como a origem da optogenética. O líder dessa área é um cara que é médico. Trabalha no departamento de biologia molecular na Califórnia, né? Mas ele é médico. Sim, bom, mas aí depois a gente também pode debater o quê? Então, você está dizendo os biólogos já têm um know-how... Já estão começando a ter isso aí. Claro, mas também não implica necessariamente dizer que eles precisariam ter toda essa bagagem... Mas eu posso dar um contraponto. É quase um reconhecimento natural de tu dizer que, por exemplo, que um bom pianista ou um bom atleta ou um jogador de tênis tem que pegar o guri com 6 anos e botar no piano. E para quando ele tiver 20 ele ser o top, né? Porque o que a gente quer? A gente quer ultrapassar essas fronteiras da ciência, que estão lá, cada vez aparecem mais, e a gente quer produzir gente que chegue lá e pule elas, caminhe 2 passos além. Que enxergue, né? Então, eu tenho que já começar a trabalhar bem antes, porque não adianta eu ensinar para o cara que só existe física, e depois quando ele chegar lá no final, dizer, não, agora tu tem que aprender tudo sobre biologia. Não, tô de pleno acordo. E o vice-versa. problema só é justamente a dificuldade de criar um profissional que seja completo a esse ponto, né? Criar um bom profissional que não precise aprender... todas as cadeiras de cálculo, todas as cadeiras de biologia, todas as Não, pois é, e não é necessário. O conteúdo básico dessas coisas, eles estão conscientes disso. Os Estados Unidos tem muito movimento hoje para mudar os currículos da biologia para a inclusão de mais física e mais cálculo, né? Então, isso já está um movimento enorme. Então, tem vários... Para os biólogos, você diz. Nos biólogos. Nos biólogos e nos médicos. Porque vários tratamentos de câncer, você tem várias coisas dessas, partículas magnéticas sendo usadas para hipertermia. Claro. Então, eles não precisam saber operar um magnetômetro, mas precisa saber que é a esterese que provoca aquilo, que tem partículas, até para conversar com o físico, eu preciso de um negócio desse, porque isso que você está trabalhando me atende aqui na minha necessidade. Parece bem óbvio que um bom cientista, um bom professor, um bom profissional tem que ter noções de várias áreas para conseguir fazer ligações interessantes. Isso. Eu só me pergunto realmente em que momento isso deve acontecer. Me parece bem claro que deve acontecer de alguma maneira na escola, só que realmente a maneira como implementa isso é um tema trivial. Um desafio. Eu vou até fazer a provocação conservadora, né? Eu agora, depois de ter ouvido mais sobre o assunto, eu tô ficando alinhado com a ideia de que tem que começar a tentar fazer mais interdisciplinar, até o mais básico, o mais cedo possível na vida do estudante. Mas muita gente chegou para mim e disse assim, não, o problema, por exemplo, do ensino do Brasil não é o currículo, é que é mal dado. Isso. Vamos fazer ele como era antes, bem dado, que resolve o problema. Por que inventar? Qual seria a tua resposta para essa provocação? Isso é verdade. Como é verdade, não existe problema de ter material didático para o ensino médio. Temos excelentes livros para o ensino médio. O problema é que nós temos poucos professores capazes de ministrar aqueles livros didáticos que estão no ensino médio. Isso é verdade, mas já está sendo ultrapassado.
não é suficiente mais isso aí. Você precisa, hoje, de fato, abordar todas essas coisas de forma diferente e mais integrada. Nós não vamos criar nenhum conceito novo, nem nenhum conceito novo, nem de física, nem de química, nem de biologia. Então, tudo que a gente dá de física hoje, nós vamos continuar ministrando. Não vai ser isso. Qual é que é a diferença entre... O que tem de novo aí? É simplesmente a organização dos conteúdos, é só isso. Não, eu acho que isso aí isso é fácil vender. Portanto, é importante que diz, mas o que a gente dá já está bem, porque não sabe dar, mas está bom. Não, eu sei que está bom. Eu sei que o problema é não ministrar, mas a gente já não pode dar o conteúdo de física da forma que a gente dava há anos atrás. Isso. Carlos Alberto, uma preocupação que me ocorre do ponto de vista jurídico, tá? De leis, essa coisa mesmo de escrever, botar no papel todas essas ideias. Isso tem que ser bem elaborado, né? Porque a gente sabe que muitas vezes tem uma boa ideia que acaba sendo escrita e depois acaba sendo desvirtuada. Para mim, não é importante que isso vá ser estabelecido por lei. Para mim, o que é importante é que se chegue ao consenso de que isso é o recomendável, o aconselhável. Portanto, vamos trabalhar em fazer a implementação disso da melhor forma possível. Isso para mim é suficiente. Então, na verdade, a maneira mais eficiente de fazer isso seria mudar a entrada do vestibular, que é o Enem, que segue essa linha. Exatamente. Portanto, naturalmente, as escolas vão seguir isso aí. Exatamente. Com ou sem a lei. Mas o Enem até não é um bom candidato para a defesa do sistema. Todo mundo reclama muito do Enem. Sim, mas eu quero dizer, mas o problema é que o Enem tem que ser modificado. Quer dizer, aí você tem... Nós precisamos fazer um movimento nacional para cuidar de quem faz o Enem. Não, porque na verdade se diz que o Enem tem uma falsa interdisciplinaridade. Sim, né? Não só o Enem tem uma falsa interdisciplinaridade, como mesmo no documento do MEC, quando você lê, você tem vários textos que estão corretos e vários textos que são falsos. Pouca gente, muito pouca gente, está começando a melhorar um pouco, mas até pouco tempo atrás, muito pouca gente saberia conceituar a interdisciplinaridade. Porque a interdisciplinaridade na pesquisa... Bom, muita gente fala em interdisciplinaridade sem nunca ter feito nada disso. Muita gente conhecida, muito best-seller internacional que escreve sobre isso e escreve de forma genérica, sem nunca ter feito nada interdisciplinar. Isso está mudando um pouco, certo? Porque a interdisciplinaridade, por exemplo, na pesquisa científica, é uma coisa muito clara. Você tem interdisciplinaridade quando você tem uma propriedade emergente. Quando você tem uma propriedade emergente, o que é a propriedade emergente? É uma propriedade que não é resolvida por nenhuma ciência, sozinha. Então, quando você tem esta propriedade, necessariamente você tem que ter mais de uma ciência para resolvê-la e você tem interdisciplinaridade. Acabou, não tem discussão. Agora você diz, a interdisciplinaridade no ensino de alguma coisa, portanto, abordagem pedagógica interdisciplinar, bom, aí a discussão é enorme. Porque você diz, para mim, a interdisciplinaridade é feita através de eixos estruturantes. Então, ciência e vida, terra e universo, astrofísica, e dali eu faço toda a interdisciplinaridade, tá certo? Vai ter gente que diz, não, a interdisciplinaridade é quando eu trato de contexto. Então tem gente que diz assim, se você pega a meninada, vai para um parque de diversão, é interdisciplinar, porque tem a roda gigante, tem física. Aí tem a água rolando, é biologia, tá certo? Aí tem a planta, tem a fotossíntese, sabe? Então... A água rolando é química. Então você veja que tem todo um espaço para discussão sobre isso. Aí eu entro e discuto e digo, não, a interdisciplinaridade você faz através de conceitos transversais. Por isso que eu estava falando sobre a maneira como a lei vai ser escrita. Porque pode fazer de qualquer maneira depois. Até vou fazer brincadeira aqui, porque, o conceito falso de interdisciplinaridade é assim, por exemplo, normalmente assim, seja um corpo que cai de uma altura H, né, qual é a velocidade de quando ele chega ao solo, seria uma questão típica de física. Uma questão interdisciplinar seria, seja uma tartaruga que cai de uma metro. Pois é, o pessoal do Enem encaminha por as questões assim, tá certo? Então, ele vai discutir uma pedra que cai, ele diz, o carro vinha andando numa estrada que tinha uma floresta em extinção assim do lado, então tem ecologia, né? Aí tem um carro, tem coisa, e aí o homem vinha brigando com a mulher, então tem um pouco de sociologia, né? E aí quando passa numa montanha, cai uma pedra de uma altura de 200 metros. Me diga quanto é que é energia quando ela cai lá embaixo. Tá certo? A gente ri, mas é assim. Mas várias questões do Enem, você tem um discurso enorme. Ali tem tudo. É o que o Fernando Lang da Silveira diz, a contextualização a qualquer preço. Exato. A gente não pode criticar a interdisciplinaridade ou a integração conceitual pelos equívocos que as pessoas que não sabem o que faz isso cometem.
Sim, claro, exatamente. Tá certo? E é o que a gente faz. Quer dizer, o pessoal do Enem, interdisciplinaridade não presta. Veja as questões do Enem. Sim, mas foi muito... A discussão, eu acho que a Marta estava comentando no começo, lá, quando saiu a proposta do MEC, foi muito nessa linha. Não, a gente não quer isso aí, porque vai ficar igual o Enem é o exemplo da coisa. Não. Nós temos que fazer um movimento nacional para cuidar de quem cuida do Enem. Tá bom, então. Então, hoje a gente teve aqui o Carlos Alberto dos Santos, que é professor visitante na Universidade do Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E o pessoal do programa aqui foi a Carolina Brito e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Direção técnica de Francisco Guazelli.